Boa noite, pessoal. Estamos com os horários aí meio errado aí, mas tudo bem, né? O que é importante é a gente fazer sempre a leitura da Bíblia e não importa a hora que você lê, né? Nem a hora que você vê aqui conosco. O importante é você estar aqui conosco. Então, já sabe, né? Se inscreve aí no canal, porque aqui não vamos pedir dízimo nem nada do tipo, tá? É totalmente de graça e sempre vai ser. Pessoal, se inscreve. Se inscreve e ativa o sininho. E vamos lá, hoje a gente já vai para o capítulo 26 do Êxodo. Ainda falando das leis, ainda falando da Arca da Aliança, ainda falando do que Deus pediu ao seu povo. Vamos lá então? Êxodo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido e azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com outra. E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade e na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com esses colchetes as cortinas uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelo de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Essas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 dessas cortinas à parte e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrarás a sexta cortina à frente da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina na extremidade da juntura e outras 50 laçadas na borda da outra cortina na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre e colocarás os colchetes nas laçadas e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra às costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e outro côvado do outro, que sobrejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de pele de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados e a largura de uma tábua será de 1 côvado e meio. 2 encaixes terá cada tábua travados um com o outro, assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos dos tabernáculos de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão uma argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão
as 8 tábuas, com as suas bases de pratas, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados, para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e fará de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirá de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido com querubins de obra-prima se fará, e colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali no centro do véu, e esse véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para essa cortina 5 colunas de madeira de acácia, cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Bom, eu entendi as bases de cobre, né? Porque ou que o mestre de obras aí ia ter trabalho, hein? Porque é complicado isso aí, espero que Moisés tenha anotado tudo, né? Gente, nos encontramos amanhã. Hoje eu nem vou discorrer sobre esse texto aí, que é só sobre o tempo, né? Medidas mais medidas, né? Então nem sei o que lhes dizer sobre isso. Então amanhã, 7 horas, eu estou aqui novamente com vocês para a gente ler mais um capítulo do Êxodo, tá? Essa parte aí tem essas nuances, né? Tem esses números, essas medidas, assim como tinha acerca da lei. Mas calma, calma, que logo a história melhora, tá? Aliás, toda a história é por si só completa, né? Então, vamos juntos dar continuidade amanhã. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, nos vemos logo mais. E que Deus abençoe a todos vocês.